Fala, meus queridos, pra cima! Pra quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rosa, atualmente sou coach e mentor para provas e concursos e auditor fiscal da Receita Federal. Eu recebi uma pergunta do George lá do Paraná, perguntando: Jefferson, eu não consegui entender porque eu vi delegado da Receita Federal, mas delegado não é da Polícia Federal? Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, eu peço que você veja o vídeo até o final. Comente, compartilhe com um amigo que está estudando para a Receita Federal, porque vai ajudar demais a ele, ok? Você vai perceber que algumas vezes aparece no noticiário delegado da Receita Federal, delegacia da Receita Federal, e às vezes você vai ficar confuso. Por quê? Quando você fala em delegado, vem à sua cabeça o quê? Aquele delegado que prende da Polícia Federal. Ok, existe sim o delegado da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária, que é um cargo, certo? Um cargo efetivo. E existe o delegado da Receita Federal, que é um cargo em comissão. E o que vem a ser? O delegado da Receita Federal é um auditor fiscal, com função administrativa de ser o gestor da Delegacia da Receita Federal. A Delegacia da Receita Federal é uma unidade administrativa. O prédio, visto aquele prédio, o nome é Delegacia da Receita Federal. E quem fica como responsável para gerir toda a parte administrativa é o delegado. Delegado da Receita Federal, que é um auditor fiscal. Então, o delegado da Receita Federal, ele não é igual ao delegado da Polícia Federal, porque o cargo de delegado da Receita Federal é um cargo administrativo, ele é um gestor. O cargo efetivo dele é de auditor fiscal da Receita Federal. Ah, Jefferson, entendi, mas eu posso ser sim! Se você estudando na oficina, passando para o cargo de auditor fiscal, você pode sim ser delegado da Receita Federal. E o que precisa, Jefferson? Você vai passar por um processo seletivo de delegado. Tem um processo em que há uma comissão, você coloca o tempo de auditor fiscal, você coloca a sua graduação, as suas pós-graduações, os cargos de chefia que você já assumiu e vai criando o quê? Um cômputo de pontos. De acordo com a sua pontuação, salvo engano, são escolhidos os três melhores, e vai para uma comissão para poder ser escolhido quem vai ser o delegado daquela unidade. Tá? Então, assim, você pode sim participar. O delegado é uma função de confiança, né? O DAS mais baixo que tem é DAS 1, que está em torno de R$ 2.700. Então, além do seu salário de auditor fiscal, você ganha por estar ocupando o cargo de delegado, no mínimo R$ 2.700, tá? Então, assim, não faça mais confusão, agora que você está entendendo cada vez mais da Receita Federal com a oficina da aprovação, você não vai confundir as bolas, tá? O delegado da Receita Federal é um auditor fiscal, tá? Que tem a função administrativa de gerir a parte administrativa, certo? O delegado, né, ele tem outras funções técnicas, por exemplo, o recurso hierárquico. Eu, como auditor fiscal, eu fiz uma autuação, uma exclusão do Simples, então o contribuinte entra com recurso hierárquico para o delegado, chefe de unidade, para poder rever o ato. Por exemplo, eu fiz o auto de infração para perdimento de mercadoria, né? Então vai para o delegado para realmente decretar o perdimento. Tem algumas funções técnicas sim, mas bem menos do que as funções administrativas. Ele continua sendo um auditor fiscal da Receita Federal, tá? Então não confunda as bolas, agora você consegue entender melhor, tá? O delegado tem essa função, todas as unidades têm um chefe de unidade, da delegacia é o delegado, da inspetoria é o inspetor, da alfândega é o inspetor, então são nomes diferentes do chefe responsável pela função administrativa, beleza? Então, assim, não faça mais confusão. George, lá do Paraná, respondi a sua pergunta, fiz o vídeo como te prometi, certo? E eu peço que você comente esse vídeo, você compartilhe, porque a ideia é cada vez mais deixar você fortalecido em relação à preparação para os concursos públicos em geral, ok? Um abraço, galera, bons estudos e vamos que vamos!